das outras religiões cristãs justamente por esta base, que é a filosofia e a ciência. E todas as obras da codificação kardeciana, elas vão estar respaldadas neste critério. Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, e ela tem, Divaldo psicografou mais de 250 livros, né? Ela nos diz que o indivíduo consciente sabe que somente lhe acontece aquilo que é de melhor para o seu desenvolvimento espiritual. E às vezes a gente questiona, né? A gente questiona o sofrimento, a gente questiona algumas passagens da nossa história, às vezes a gente questiona as doenças, né? Ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento ele é inerente, porque a razão do sofrimento é justamente para nos impulsionar a um entendimento e a uma busca pela melhora espiritual e pela melhora das nossas relações, né? Que este é justamente o nosso objetivo em estarmos aqui, e nós podemos evoluir através das reencarnações. E o nosso grande exemplo de homem integral é Jesus. Jesus é esse exemplo porque ele é esse espírito crístico, iluminado, e que vem então demonstrar no próprio Evangelho de Jesus todas as facetas do ser relacional, do ser emocional, do ser espiritual e do ser físico. Ele precisou de um corpo físico para estar aqui transitando no nosso planeta material, né? E Jesus, quando ele se reportava a Deus, né, ele então fazia a meditação, fazia a oração, se comunicava com o Senhor, e através dessa comunicação ele então dava continuidade às suas romarias, às suas pregações, às suas curas e às respostas que as pessoas procuravam ter com ele. No livro da Joana de Ângeles, O Homem Integral, então ela traz as tribulações emocionais do homem moderno, né? Que são várias, algumas elencadas aqui. Então este homem é o homem que nós somos. Nós sentimos medo, às vezes ansiedade, nós às vezes cometemos violência, nós às vezes estamos num relacionamento de competição, existem as diferenças econômicas que às vezes a gente não consegue discernir ou entender por quê. Tem as perturbações diversas e de diversas ordens, os colapsos interiores, a fobia social, os odientos suicídios, que ainda infelizmente é uma opção de deixar de viver para não sofrer. O que na verdade o livro Diário de um Suicida, ele nos traz muito claramente que a morte não existe. Como todas as obras da codificação kardeciana e todas as obras psicografadas falam da mesma forma, não existe a morte do espírito, o espírito não morre. Então todo o sofrimento que está em determinado momento na vida de uma pessoa e ela não encontra forças, se afasta de Deus e comete o suicídio, todas as dores seguirão com ela na espiritualidade. E o sofrimento, ele é muito intenso, ele será muito intenso. Por quê? Porque na hora de uma decisão tão importante, continuar vivendo ou decidir morrer, não houve a conexão com Deus e com os espíritos maiores e com Jesus, para que essa pessoa buscasse a luz, elucidasse os seus pensamentos, né? É uma ausência
consciência neste momento. E ainda nós constatamos inúmeros suicídios a cada 3 ou 5 minutos no Brasil. É uma estatística muito dura, muito difícil, e que nós precisamos olhar os nossos sofrimentos de uma outra forma. Porque se nós estamos aqui, num planeta material, se nós estamos aqui numa vida praticamente homogênea para todos nós, porque existem doenças, existem sofrimentos, nós sentimos frio, nós sentimos solidão, nós sentimos desamor, porque todos nós precisamos aprender justamente a melhorar o nosso ser espiritual. Essa figura, eu acho ela muito imaginar este senhor que está ali com a mão na cabeça, justamente numa encruzilhada, fazendo a escolha, que caminho eu vou escolher, né? Para a gente poder criar uma metáfora desta escolha de caminhos, vamos pensar que no caminho da esquerda nós tenhamos o caminho das portas largas. O que são portas largas? São todas as escolhas que nós fazemos porque estamos vivendo justamente no mundo material. Então, hoje estava vindo aqui para a Casa Espírita, estava pensando, né? Todos nós viemos aqui e fizemos uma escolha. Hoje é quinta-feira, é dia de palestra na Casa Espírita. É o que eu quero chamar de porta larga. Na verdade, não sou eu que chamo. São as leituras que a gente tem feito baseado na doutrina de Jesus, que nos mostra a diferença entre a porta larga, que é a porta dos gozos terrestres, e no caminho da direita, vamos pensar que aqui temos então a porta estreita. E a porta estreita é aquela que nos leva a uma vida de entendimento, a uma vida de consciência, a uma vida de boas relações, a uma vida de amor. Ela fica mais, não conta tanto com os gozos terrestres, apesar de nós estarmos vivendo aqui no planeta material. E é justamente hoje à noite o que estamos fazendo aqui, é aprendendo sobre a doutrina de Jesus, como nós vamos transitar pelo caminho da direita, para que nós possamos justamente construir a nossa evolução espiritual. Porque os momentos de alegria e os momentos de tristeza, eles também são inerentes à condição humana. Só que muitas vezes a gente busca sair das tristezas de uma forma totalmente equivocada, né? Vamos falar um pouquinho de fugas. Então, no momento de tristeza, ao invés de fazermos o entendimento do que essa tristeza significa, a gente vai buscar subterfúgios de alguma forma, né? Eu me refiro a vícios. E os vícios, eles justamente fazem com que nós nos distanciemos da consciência. A consciência que nós precisamos ter para entender o porquê da tristeza, o porquê do sofrimento, para poder resolver essa questão e nós podermos sentir então a alegria, a felicidade. Que nós estamos aqui reencarnados não é para sofrermos, é para reparar aquilo que nós não fizemos de bem em outras vidas. E essa reparação, ela não precisa ser com dor, porque nós podemos escolher o caminho da direita, que é o caminho da porta estreita, que é justamente esse caminho consciente de entendermos quem somos,
de podermos descobrir o que estamos fazendo aqui e respondendo então uma série de outros questionamentos. E no livro da Joana de Ângeles, ela fala sobre a busca por realidade, encontro com a liberdade, porque a realidade, ela nos traz uma atitude, uma ideia de buscar, de ir consertar, de ir arrumar aquilo que está errado, né? Porque nós podemos, através da realidade, identificar as perturbações. Às vezes a gente fica triste, assim, inesperadamente, né? E através das leituras no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala que justamente aqui nós não estamos vivendo a plena felicidade. Nós temos momentos de melancolia, porque nosso espírito ele está numa transição de quem fomos, o espírito que viveu certas experiências e as experiências que eu desejo viver e que nós desejamos viver nessa existência atual. E para isso nós precisamos ter o autoconhecimento. E é o autoconhecimento que vai fazer com que a gente possa saber como que nós somos. Qual é a lista das características positivas? Qual é a lista das características negativas? O que eu quero transformar do meu ser espiritual para um ser espiritual melhor. E o autodescobrimento, ele vai acontecer gradativamente quando a gente faz as escolhas. E as escolhas a gente faz com aqueles componentes que nós temos no nosso coração. Por exemplo, se nós somos uma pessoa de guardar mágoa, né? Numa escolha futura que nós temos, ou presente que temos para fazer, as mágoas do nosso coração, elas vão contribuir para que a gente faça uma escolha baseada nisso, né? Então, muito provavelmente será uma escolha equivocada, porque às vezes a gente faz a escolha por mágoa, às vezes a gente faz por dissidência, por conflito, por uma dificuldade relacional, né? Então é justamente esse autodescobrimento que vai fazer com que a gente tome atitudes melhores, expulsando essa mágoa do coração, elaborando essa mágoa, lembrando de Jesus, que a gente deve perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A consciência ética, que é tão importante que a gente tenha em todos os ambientes onde a gente transita. Vamos lembrar do exemplo de homem integral. Vamos lembrar de Jesus. Olha a consciência ética que esse espírito superior tem, né? E por falar nisso, atualmente eu estou assistindo uma série que chama Maria Magdala. É belíssima, porque toda a história de Maria Madalena, que caminhou com Jesus, a história dela é belíssima, de muito sofrimento. E ela, com a ajuda de Jesus e por ela poder pertencer ou querer pertencer ao mundo melhor, ela foi se recuperando, ela foi se regenerando, ela foi tirando os sofrimentos de dentro dela, que estavam trazendo inclusive doenças, e Jesus a curou. A fé dela a curou, a fé que já era inerente a ela a curou, porque Jesus pôde resgatar com ela esta fé. Então, se tiverem a oportunidade de ver, Jesus está presente em todos os capítulos, desde o início, quando ele sai ainda no deserto, quando Jesus está no deserto e ele está sendo acometido por pensamentos ruins, e depois quando ele começa a pregar. É belíssima a série.
é muito fidedigna com a história de Jesus que a gente conhece. A religião e a religiosidade. Por que é tão importante nós termos uma religião e exercitarmos a religiosidade? Porque nós precisamos de um manual de ética. Nós precisamos de um compêndio de ética para que nós saibamos qual é ou quais são os melhores caminhos a seguir. E se nós formos pensar naquilo que nós fazemos no dia a dia e transformarmos isso num gráfico de pizza, né? Nós podemos ver que na parte azul, a parte maior, muitas vezes nós destinamos para a profissão. Então lá passamos 8 horas, 10 horas trabalhando com contabilidade, trabalhando com mecânica, trabalhando qualquer que seja o exercício profissional, né? Depois a gente pode querer ir para uma academia, então a gente vai lá destinar um percentual para trabalhar o nosso corpo físico. Um percentual menor a gente destina para a família, um outro percentual menor a gente destina para o nosso emocional, para o nosso ser espiritual. Só que o ideal é que a gente possa equacionar a nossa vida alimentando o nosso ser espiritual, como a gente alimenta o nosso ser físico, como a gente alimenta o nosso ser profissional e como a gente alimenta as nossas relações. É claro que esse gráfico não quer dizer que tenha que ser assim, mas é importante que a gente pense que nós precisamos olhar para este ser integral e alimentarmos o nosso espírito. Quantos minutos por dia a gente destina para o alimento espiritual? A gente pode, inclusive, trabalhar profissionalmente utilizando o valor do Evangelho, porque o Evangelho ele só tem valor para nós, ele só terá valor para nós se nós aplicarmos ele. Se nós lembrarmos do amor, se nós lembrarmos da caridade, se nós lembrarmos que Jesus sempre foi um grande mediador de conflitos, de dissidências, e que ele estabeleceu a paz, que ele estabeleceu o amor naquelas pessoas que seguiam a ele. Infelizmente, muitas outras pessoas não quiseram ouvir Jesus, não acreditaram que ele seria o Messias, porque ele era tão humilde, ele se vestia com roupas tão comuns, ele falava de uma forma tão natural. Foi ele quem declarou para a humanidade a possibilidade do amor, e foi ele que trouxe o Deus, o nosso Pai, de amor, sem punição, sem amedrontamentos. E é justamente esse ser nosso espiritual que ele precisa estar presente nas nossas ações, não só durante as orações, no nosso dia a dia, na conversa de família, no tratamento dos pais idosos, na conversa com as crianças, na conversa com os colegas de trabalho. É esse evangelho de luz que nós precisamos aplicar. Então, como é que a gente vai conseguir, pelo menos, passar pelos sofrimentos de uma forma mais evoluída? Porque o sofrimento faz parte do mecanismo de evolução da Terra. Então, enfrentar o sofrimento sem escapes. Os escapes, de novo, eu me refiro a vícios. Muitas vezes, quando a situação está difícil, numa relação, um casal já pensa em divórcio. E olha quantas dores que uma separação
num casal podem ocasionar. Se o casal não tem mais condições de morar juntos, de habitar a mesma casa, de conduzir os filhos, mas que pelo menos essa separação seja trabalhada para ser amigável, para que os pais sejam um pouco assim flexíveis para poder orientar os filhos. A visão otimista do futuro, ela é muito importante. Não é uma visão que extrapola aquilo que é real, não. Com quais subsídios eu vou enfrentar os sofrimentos, já que eu sei que os sofrimentos são inerentes à condição humana. Eu tenho a oração, eu tenho as obras da doutrina espírita, eu tenho as palestras espíritas, eu tenho todo o Evangelho de Jesus para eu praticar. A hora que nós começarmos a aplicar o Evangelho nas nossas atuações diárias, os sofrimentos diminuirão e muito. A noção do que é real e não do que é ideal, porque às vezes a gente idealiza uma vida que não tem nada a ver com a vida que a gente está aqui levando. A gente precisa fazer aceitações. A gente precisa entender que a nossa condição aqui é de aprendizados, de aprendizes. Estamos numa grande escola que é a vida. Precisamos enaltecer a fé e ter a consciência de quem somos e aonde nós queremos chegar e de que forma que nós vamos chegar na espiritualidade. Porque todos nós temos data de validade, o nosso corpo físico ele tem data de validade. E quando essa data de validade encerrar, nós vamos para a espiritualidade, né? Ficar um tempo lá para depois podermos reencarnar novamente. Então, os recursos para a compreensão e a libertação dos sofrimentos são a fé, o crescimento emocional, o amadurecimento da personalidade, considerar todos os indivíduos dignos de ser amados, identificar e estimular os traços de bondade no caráter alheio, aplicar a compaixão quando for agredido. É tão difícil isso, mas é um aprendizado. Porque se nós formos rebatendo a violência vai permanecer num patamar muito alto. E nós desejamos a paz, nós desejamos a boa convivência, nós desejamos estabelecer o amor. Então, o amor ele deve ser um constante nas nossas vivências, nas vivências da humanidade. Seguir o Evangelho de Jesus. E Jesus diz: pedis e obtereis. E se nós formos conscientemente pedir a Jesus para que Ele nos ajude a superar uma dificuldade nossa, nós vamos conseguir. Porque é a nossa vontade que vai estar alinhada com a superioridade moral, espiritual, a iluminação de Jesus, que é através disso que nós vamos conseguir. Precisamos confiar. E a meditação? Joana de Ângeles fala muito em meditação, inclusive ela tem livros relacionados à meditação. Por que ela é tão importante? Porque é uma sincera observação de si mesmo. Enquanto estava aqui aguardando o início da palestra da noite de hoje, eu estava ouvindo a música e estava pensando como a música nos conduz a esse estado meditativo, que é o contato conosco mesmo, que é o contato com a espiritualidade, que é o contato genuíno com Deus, né? E justamente acaba diminuindo as nossas emoções perturbadoras, porque nós não podemos sair do eixo. A hora que a gente sai do eixo, o eixo que eu digo é o equilíbrio. A hora que a gente sai do equilíbrio, a gente está suscetível a perturbações, né? E o vício, por exemplo, que é uma fuga, ele é uma perturbação, porque é algo que é algo externo
e que muitas vezes nós utilizamos para poder fugir daquele momento de conflito, de dificuldade relacional, de sofrimento, né? Mas o vício, ele precisa ser combatido, e no lugar dele, o fortalecimento do nosso ser espiritual. A meditação também predispõe bem-estar, é o antídoto para sentimentos de baixo teor vibratório, e o indivíduo reconhece os recursos internos. Por quê? Porque está em contato consigo mesmo, está em contato com as suas conquistas, está em contato com as suas mudanças, daquilo que ele já se libertou. Então, quantas aquisições que a meditação nos fornece! E nós precisamos gradativamente aprender a experimentá-la diariamente. Nós não precisamos de muito tempo. 15 minutos, 10 minutos, o tempo que for possível, mas desde que essa prática ela passe a ser incorporada no nosso dia a dia. Então, Jesus meditava sempre muito, né? E ele justamente trazia para nós, e traz para nós a cada momento, mesmo que ele não esteja aqui reencarnado conosco, uma mente bondosa e um coração afável. É justamente através da meditação que a gente entra em contato com esse sentimento maior que Jesus veio aqui nos mostrar, exemplificar, demonstrar nas suas relações, que é o amor. Então, Joana de Ângeles mais nos diz, né, que meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Então, de manhã cedo, né, que seja essa a nossa proposta, a meditação para iniciarmos um bom dia, né? Justamente com a consciência necessária de como eu quero transitar neste dia diante das oportunidades que eu tenho. O homem que busca a realização pessoal invariavelmente é impelido à interiorização. Então, nós vamos para dentro de nós mesmos. O seu pensamento deve manter firmeza no ideal que o fascina. As leis que regem a natureza são constante apelo ao homem que sabe investigar e deseja progredir. A natureza nos ensina muito. Vocês já pararam na frente de uma flor, de uma laranjeira, de uma exuberante natureza? Nada daquilo consegue o homem fazer. É tudo obra de Deus. E nós precisamos estar aliados a essas obras de Deus que são expressas pela natureza. A reencarnação, elas são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Então, a própria reencarnação, a necessidade da gente ter a responsabilidade na reencarnação que nós nos encontramos, justamente para que nós possamos evoluir fazendo diferente do que nós fizemos. Ah, Tuti, mas e como vamos fazer diferente se nós não temos acesso às lembranças das outras encarnações? Mas pelos nossos sentimentos e às vezes as vibrações negativas, nós sabemos que nós não podemos ser melhores, com sentimentos mais valiosos dentro de nós, com o amor presente nas nossas relações. E se nós entendermos que essa consciência hoje é necessária para a nossa evolução espiritual, é o caminho de fazermos melhor. Então, a bibliografia para reflexão da noite de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, O Homem Integral, que é o livro da Joana de Ângeles, Joana e Jesus, uma história de amor, e Espiritismo em Foco na TV. Eu agradeço muito mais uma vez por essa oportunidade e que nós todos estejamos abertos à aquisição maior na nossa vida
diante do Evangelho de Jesus, diante do amor, melhorando os nossos sentimentos, fazendo com que o progresso espiritual esteja realmente nos nossos objetivos e que a gente possa distribuir esses objetivos para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Então, construindo uma grande rede de progressão espiritual para todos nós. Muito obrigada e que assim seja. Muito obrigada, Ruth, pela reflexão. Nós convidamos todos agora para o nosso momento final, em que nós vamos para a aplicação do passe. A aplicação do passe se dá pelos espíritos superiores, através dos nossos trabalhadores que estão se posicionando ao nosso redor, e para que essa energia possa penetrar em cada um de nós de uma forma mais fácil, nós convidamos a todos que fechemos os nossos olhos, vamos diminuir um pouquinho as luzes e vamos continuar essa nossa reflexão, falando um pouquinho sobre o despertar da espiritualidade. O que seria uma pessoa espiritualizada? Alguém que acredita que somos mais do que um corpo regido por um cérebro? Ou quem acredita na sobrevivência da alma após a morte? Ou quem procura melhorar seus próprios aspectos negativos? Independente dos predicados que possa enumerar, todos terão necessariamente como base uma única coisa: o amor. Pois é o amor que faz com que se olhe o mundo a si e aos outros de maneira compreensiva, tolerante, com respeito e empatia. Um olhar realmente amoroso, então, seria a base do ser espiritual. Mas é a sabedoria agindo junto com o amor que nos dará a medida justa das ações amorosas. Amor e sabedoria precisam estar juntos para que nossas ações não prejudiquem nossos semelhantes. A consciência espiritual, o despertar, pode ser traduzido como sendo o momento em que esta pessoa começa a ter impulso natural de fazer o bem e espalhar seu amor aos que ainda não conseguem se amar o suficiente para serem felizes. Esse é o despertar para o que chamamos de sua missão de vida. Esse despertar é o chamado de sua alma para que busque seu caminho de realização. Dizemos que são almas missionárias as pessoas que se tornam focos de luz e amor ao planeta e aos seres humanos, mesmo que ninguém sequer perceba que essa pessoa seja um missionário. Um verdadeiro missionário precisa, antes de tudo, trabalhar sua energia e amor, sua personalidade e sua vida, seus relacionamentos, seus sentimentos, para que seja sempre um canal de expressão da luz e um exemplo e apoio aos outros que ainda sentem dificuldade em realizar esses aspectos em si mesmos. E esse é um trabalho constante. Mas, aos que pensam que sua missão é algo grandioso do ponto de vista do ego, de ser reconhecido, aplaudido, podem se decepcionar. A maior missão de todos nós é viver o dia a dia de forma amorosa e sábia. Um missionário faz coisas simples e cotidianas, como procurar ter sempre pensamentos amorosos, tratar com carinho e respeito a todos, estar sempre disposto a ouvir e ter prazer em ajudar, ter empatia, sentir amor, respeito e gratidão por tudo e por todos.
Imagine o quanto é importante que tenhamos milhares de missionários da luz, vivendo suas vidas cotidianas com amor e respeito a todos e ao planeta, e que junto todos abrem um imenso corredor de luz, amor, respeito e boa vontade através das suas vibrações. Imagine como será o planeta quando a maioria de nós tiver essa consciência e propagar esse efeito amoroso a cada um que tocar. Não pense jamais que você é um só e que não adianta fazer um esforço para reciclar o seu lixo, tratar os outros com respeito, fechar a torneira enquanto escova os dentes, catar um papel na rua e outras coisinhas simples e possíveis a cada um de nós. Não pense que você não possa fazer a diferença ao plantar um arbusto, porque não pode impedir sozinho o desmatamento da Amazônia. Não pense que não faz a diferença você tratar os outros com respeito e carinho, só porque não pode parar as guerras pelo mundo afora. Não pense que ter atitudes e pensamentos honestos e honrados seja inútil diante de tanta corrupção. Se você pensar que está sozinho, nunca conseguirá perceber tantos outros que até iniciaram pensando como você, mas resolveram fazer sua própria parte a si mesmo, apenas para que pudessem dormir em paz, ao menos se sentindo bem com sua própria consciência. Um grupo forte, uma maioria, seja no que for, é composta exatamente de inúmeros indivíduos que se juntam pelo mesmo ideal, mesmo sem nunca terem se conhecido pessoalmente. Isso é ser espiritual e despertar, amar, respeitar, ser grato e fazer a sua parte. Esse nosso planeta realmente precisa de muitos que, como você, realizem grandes ou pequenas coisas cotidianas e que despertem e o ajudem a passar por este momento crítico. Amor, respeito, gratidão e pequenas grandes atitudes cotidianas. Que nós possamos então retornar aos nossos lares, levando esta reflexão em nosso coração, todas as palavras que foram ditas pela nossa expositora da noite, né, e que vão fazer com que a gente reflita e possa melhorar o nosso dia a dia, o nosso relacionamento familiar, e que nós cheguemos agora aos nossos lares, transmitindo a todos os nossos queridos que lá ficaram essa boa energia, esse novo pensamento de amor, respeito e gratidão a todos. Muito obrigada pela presença de todos, que assim seja. Boa noite. E deixamos aqui o nosso convite para na próxima quinta-feira, às 20 horas, uma nova exposição a respeito dos ensinamentos de Jesus. Que retornemos todos melhores aos nossos lares. Boa noite.